Boa noite. Hoje, o nosso tema proposto para as discussões foi a constituição do sujeito, né? Da teoria freudiana à clínica contemporânea. Então, como eu trabalho aqui na Sociedade Lacan, eu vou colocar um pouquinho de como esse sujeito se constitui, né, na visão de Lacan. Ele tem alguns conceitos básicos, né? Ele vai colocando essa construção do sujeito. E Lacan, ele coloca que esse sujeito, ele não é um eu consciente, um eu transparente de si mesmo, mas é um sujeito do inconsciente. Ele é um sujeito que é constituído através da linguagem, né? E esse inconsciente, ele é estruturado, né, através da linguagem, e a marca principal desse sujeito é a falta, né? Por quê? Porque a sua origem é de acordo com o desejo do outro. Ou seja, aquele que é nomeado, que cuida, que deseja. Quer dizer, quando a criança nasce, ela já é nomeada. Ele é o José, ele é a Conceição, ele é a Maria. Então, ele ali já foi nomeado. Ele vai se constituindo através das linguagens. E essas linguagens, elas já vêm, né, com as suas expectativas, com o desejo do outro, que é o desejo da mãe, que é a pessoa mais próxima, é o desejo do pai, é o desejo do outro. E esse sujeito, para Lacan, né, ele se chama também de sujeito barrado. O que é esse sujeito barrado? Ele indica que há sempre algo de inacessível de si mesmo, uma divisão interna entre o que é e o que se pensa ser. E lembrando dessa questão do sujeito barrado, eu me lembrei de uma frase de Freud que eu amo, e que ele diz assim, eu vou ler bem aqui porque eu não sei de cor. Não somos apenas aquilo que pensamos ser. Somos mais, somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer, né? Então, esse sujeito, ele é constituído, como diz Lacan, através da falta, porque ele é dentro de uma incompletude e, ao mesmo tempo, ele vai se constituindo dentro de um contexto que já está sistematizado, que já está organizado, independente do seu querer. Então, Lacan, ele coloca isso, e Lacan, ele tem uma visão totalmente freudiana de tudo aquilo que Freud transcreveu sobre a questão da constituição do sujeito. Então, nós somos essa falta, e esta falta, ela é originada do desejo do outro. Este desejo
ele é nomeado, ele é constituído através da linguagem e de uma sociedade que já está totalmente estruturada. Lembrando da linguagem, a gente sabe que a linguagem ela precede o sujeito. Ele nasce num mundo onde já existem palavras, onde já existem significados e significantes. E este ser, ele é totalmente nomeado pelos nossos pais. É Dicilene Beleza, é José Aparecido Siqueira, é Márcio, é Michele, é Micheline, tá? Então, essa linguagem entra dentro do nosso campo simbólico. E esse campo simbólico, ele torna-se parte, né, de uma cultura, de uma lei e de uma sociedade. Essa entrada, ela impõe determinadas perdas, né? Que a gente nunca poderá expressar totalmente aquilo que nós somos, porque a nossa Constituição ela é um construto não dentro de uma completude, mas ela está sempre sendo nomeada pela linguagem. Com isso, né, nós aprendemos que o sujeito ele não é dono de si mesmo, nós não somos donos de nós mesmos, e nem temos a consciência da nossa completude. Né? E nós somos, como diz Lacan, atravessados pelos significantes do outro. Quem é este outro? É a sociedade, são nossos pais, é a cultura e é aquilo que é imposto a nós. Então, isso é que vai se constituindo e se configurando o sujeito dentro dessa ordem em que Lacan ele vai colocando nessa constituição. Né? E dentro disso, né, nós podemos colocar que existe o outro, este outro, né, é a lei e o desejo. E a criança, né, ela tenta decifrar o que é este desejo do outro. O que minha mãe quer de mim? O que meu pai quer de mim? Né? O surgimento do sujeito depende muito dessa função paterna, que ela é simbólica e que representa um corte na fusão com a mãe e a introdução da lei. E, nesse processo, a criança entende que ela não é o tudo para a mãe. Então, o sujeito ele vai se constituindo através da falta, através da divisão, e a relação com o outro ela é essencial. Por quê? Porque sem o outro não existe sujeito. É muito interessante como Lacan ele faz essa configuração sobre a constituição do sujeito.
né? E a gente entende nas nossas relações parentais que nós somos fruto dessa relação parental. Nós somos fruto dessa relação também objetal, porque o nosso primeiro objeto de desejo é a mãe. Tanto que Freud diz que a criança, quando ele nasce, o seio da mãe é como se faz parte da constituição da própria criança. E, através da ruptura, né, que a criança vai perceber que ela não é a mãe, mas ela também tem essa relação de desejo, essa relação essa relação com a mãe, e que ela não é o todo em relação à sua relação com os seus pares, que é o pai e que é a mãe. Então, o resultado disso é que o sujeito ele vai se constituir na falta. Ele vai ser dividido entre o que é, o que gostaria de ser e o que o outro espera de mim. E a relação com o outro, como eu já disse anteriormente, ela é essencial, porque sem o outro, sem o espelho do outro, eu não posso me constituir como sujeito. Tá? E uma coisa também que é muito interessante que Lacan coloca são as leis. E essas leis, elas se constituem através da cultura, que a cultura é esse conjunto de leis, de normas, de crenças, de rituais, de linguagem e de proibições que vai regulamentando a nossa vida humana. Então, para Lacan, a cultura é um campo simbólico. Dentro deste campo simbólico, ele vai oferecer significantes que vão organizando mentalmente a nossa realidade. Quem é o pai? Quem é a mãe? Quem são os parentes? Quem é a escola? Quem é a religião? Quem é o gênero? O masculino, o feminino, e dentre outros, né? Então, em relação à lei e à cultura, que é a cultura que organiza todo esse processo, o sujeito ele nunca é dono de si e nem do seu próprio discurso. Ele é falado pela cultura, pelos códigos simbólicos que o antecede, né? É como eu já disse antes, a linguagem ele antecede o sujeito. Então, o sujeito ele não é dono do seu discurso. Ele é falado através da cultura, do meio, daquilo que o influenciou durante a sua constituição enquanto sujeito, né? E isso é um dos aspectos primordiais da teoria lacaniana, tá? E os conceitos lacanianos, para que a gente possa entender o sujeito, né? Existe o inconsciente, que ele não é tão parecido com relação ao que Freud coloca, mas ele diz que o inconsciente ele não é um depósito de conteúdos reprimidos, mas é um sistema estruturado através da linguagem. E a linguagem ela pode se manifestar através dos sintomas,
através dos atos falhos, através dos sonhos, através de comportamentos repetitivos. Então, o inconsciente é tudo isso na visão de Lacan. Ele só não é, para Lacan, um depósito de conteúdos reprimidos. Muito bom, Dicilene. Muito boa essa sua introdução aí de fala, né? Trouxe uma visão abrangente sobre Lacan, Bom, né? E fazendo esse entendimento junto com Freud. Vou chamar o José Aparecido agora, o professor Siqueira, para ele entrar agora falando, né, aí, com relação a esse inconsciente, esse sujeito inconsciente, né? Na visão do Winnicott. Está fechado o seu áudio. está fechado. Abriu. Me ouve agora? Sim. Beleza, boa noite a todos novamente. É interessante isso que a Dicilene traz para nós, com relação à visão lacaniana sobre o sujeito, né? E eu acrescentaria um ponto a mais disso daí, né? Que o Lacan, ele se baseou um pouco no estruturalismo, né? Ferdinand Saussure, pai da linguística, que ele vai trazer exatamente esses tópicos que a Dicilene trouxe para nós, né? A linguística, ela trata do significante, significado, trata da diacronia, sincronia, simbólico, signos, né? O Jung também trabalha com signos depois. Então, quando o Lacan traz vem com esses conceitos, né? Baseados no estruturalismo, ele traz para nós uma questão do sujeito que começou lá com Freud, né? O Freud trabalha muito o inconsciente. Para Freud, o sujeito é dividido entre consciente e inconsciente, né? O nosso consciente é o real, que a gente tem acesso. E o inconsciente é o que fica recalcado, o que está lá escondido. Está muito... Às vezes, os desejos reprimidos, né? Fica no inconsciente. E conflitos internos, uma palavra que o Freud fala usa na sua teoria, é pulsão, né? Pulsão, que significa, né, jogar para frente, né? Impulsionar vem de pulsão. Leva o sujeito a tomar atitudes, né? Ele fala muito da sexualidade e da agressividade também. O sujeito, como é o tema do nosso bate-papo hoje, né? O sujeito na contemporaneidade, é um tema complexo e multifacetado. Por que eu diria isso, né? Por que ele é complexo? Porque ele é influenciado por diversas correntes teóricas, contextos culturais, tudo isso que a Dircilene trouxe, né? Esses contextos que estão no nosso entorno, né? A família, a sociedade, o trabalho, a escola, tudo isso interfere no sujeito, né? O sujeito vem do latim, né? Subjectum. Em inglês, subject significa assunto, é o que determina, né? Então, essas correntes filosóficas, correntes teóricas, contextos culturais, definem muito a questão dessa fragmentação e descentralização do sujeito, ou seja, ele deixa de ser o que ele é, às vezes, para ser o que o outro reivindica, o que o outro quer. Essa questão é muito interessante, porque quem é
a gente vê na frase, né? Se você pegar a gramática nossa, ela é decisiva nisso aí. Tem sujeito e predicado, né? Sujeito, verbo e predicado. Acha o sujeito da oração. É aquele que faz a ação. É o que determina, né? Tanto é que uma oração sem sujeito, ela fica no vácuo, né? Então, a palavra sujeito, que muito bem colocado nessa nossa conversa, ele é frequentemente descrito como resultado da influência de múltiplas identidades, contextos e discursos. Quem trabalha muito bem com discurso é o Lacan mesmo, né? E eu diria até que tem um teórico que trabalha é o Menguenot, francês, trabalha com análise do discurso, e ele fala exatamente isso, né? Você analisar o discurso do outro, e esse discurso do outro é carregado de ideologia, às vezes, né? Carregado de ideologia. E nós podemos Menguenot, Dominique Menguenot, viu, Ângela? É um francês. Ele trabalha essa questão da análise do discurso. Tem outro também, um teórico francês, chamado Althusser, Althusser, Althusser. Ele fala ele tem um livro chamado Aparelhos Ideológicos do Estado. E ele traz para nós essa questão da influência que a gente sofre do outro, né? Nós, enquanto sujeitos na sociedade, nós sofremos essas intempéries, essas influências, né? E o sujeito contemporâneo é frequentemente fragmentado. E outra, nessa construção social, trazido aí pela discussão do Lacan, né? O Lacan trabalha muito com essa questão do significante, significado, o signo, o que significa tal palavra, né? Às vezes o significado de uma palavra para uns é de um jeito, para outros é de outro jeito, né? E numa construção social do sujeito, a sua identidade é vista como uma construção social e cultural, já foi dito isso também muito bem pela Dircilene, influenciada por fatores como gênero, raça, classe social, religião e orientação sexual. Olha que interessante isso. Na nossa contemporaneidade, no nosso moderno, né, hoje, século XXI, nós estamos perpassando por tudo isso. Essas transformações todas, essas nuances todas, né? Essa posição de sexo, de transgênero, isso e outras coisas, sem entrar na especificidade do assunto, mas tudo isso é tonificado pela questão do sujeito. Quem é o sujeito nisso aí, né? Foi dito muito bem sobre a questão das leis, as normas que regem, né? Que aí podemos fazer uma analogia, fazemos uma ligação direta com superego, supereu, né? O que o Freud estabeleceu na primeira tópica, né? O id, que é isso, o ego, que sou eu, e o superego, que é o supereu. Então, você tem o id, que é o instinto lá, que leva, impulsiona você para isso. Não vou confundir instinto com pulsão, mas ele joga você para frente, para as coisas que você, né, instintivamente. Depois você tem o ego, que hoje nós falamos muito sobre ego, né? Nossa, você tá massageando o seu ego, tem uma expressão muito nítida aí. O que é massagear o ego, né? Eu sou eu e está acabado. Não. Tem o superego também que está olhando para você, tá? Você está transgredindo alguma coisa. O superego são as leis.
Nós somos norteados, somos guiados, somos teleguiados pelo superego, que são os mandatários, as leis, a religião. Quanta coisa a gente não deixa de fazer por causa da religião? Quantas atitudes nós deixamos de fazer por causa das leis municipais? Tá? Olha a transgressão de sinal de trânsito. Enfim, tem assunto para dar para chuchu aí, né? O sujeito contemporâneo é caracterizado por uma busca por autonomia, mas enfrenta desafios em relação à liberdade e à responsabilidade. Olha só, né? Quando o Freud trouxe a questão do sujeito do inconsciente, né? Ele trouxe muito bem essa questão, né? Que liberdade que eu quero? Eu enfrento essa liberdade. Eu não posso sair nu na rua. Não existe isso. Então, essa liberdade ela é restrita. Né? Tem que haver a responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Essas redes sociais, né? Relacionamentos, redes sociais, relações sociais, as redes de comunicação são fundamentais para a formação e a manutenção da identidade do sujeito contemporâneo. Tudo isso faz uma composição. Né? Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre a questão, a visão da... Depois eu vou retornar a fala para a Dircilene, do Winnicott, né? Como é que o Winnicott, já que é um sujeito, olha, que eu trabalhei 2 noites aí, pela programação nossa, como é que o Winnicott vê o sujeito, né? Ele trabalha com verdadeiro self, verdadeiro e falso self. O Winnicott vai trabalhar essa questão do sujeito dizendo que é uma relação com o ambiente. Ele não foge muito do que nós falamos, do que foi falado do Lacan e do Freud, né? O sujeito tem uma relação com o ambiente, especialmente com a mãe. Olha aí, ó. Muito bem dito, né? Da mãe suficientemente boa. Nós falávamos, o Márcio aí pode confirmar isso, ratificar isso, nós falávamos no bate-papo anterior, antes de começar a roda de conversa, sobre essa questão, né? Muita gente desconhece a psicanálise, não sabe a profundidade, a importância da psicanálise para a gente entender os processos que nos trouxeram até aqui. Olha a minha vida toda pautada pela minha infância, pela minha adolescência, pela minha formação, tudo isso que nós dissemos aqui interferiu na minha vida hoje. Hoje eu sou pedagogo, eu sou professor universitário, eu sou psicanalista, estou fazendo psicologia, mas tudo isso é redundado, é saído, é fruto daquilo que a Dircilene falou. É fruto das contingências passadas por mim durante toda a vida. Que sujeito eu fui? E assim nós vamos caminhando, né? Não só essa liberdade que a gente tem, né, mas tem os desafios e tensões, né? Nós temos a tecnologia, virtualidade pode transformar a forma como o sujeito se relaciona consigo mesmo e com os outros. Olha só, consigo mesmo e com os outros. Então, vou passar a fala para a Dircilene, quiser continuar, mas o Winnicott, só para terminar o Winnicott, depois a gente entra em Melanie Klein, né? Melanie Klein, podemos falar de mais alguma coisa sobre isso, mas o Winnicott diz que a mãe suficientemente boa permite o desenvolvimento do verdadeiro self. Quando o ambiente falha, o sujeito constrói um falso self. Olha aí, o sujeito constrói um falso self. Uma máscara para sobreviver. Quem que fala de máscara? O Jung. O Jung fala de máscara, fala de self, fala de símbolos. Ele tem um livro, até o Jung tem um livro, O Homem e Seus Símbolos, maravilhoso. Gente, pesquise nesse livro, O Homem e Seus Símbolos, maravilhoso, do Jung, Gustave
Jung. Então, É isso aí, Márcio. Michilene, então, querido. eu queria aproveitar esse momento agora para fazer uma da nossa proposta, né? Daqui a pouco, Micheline, te dou a fala assim que eu terminar aqui, tá bom? Olha só que legal, né? A gente está falando aqui, Micheline falou que a questão do sujeito, em relação à questão do grande outro lá, o outro com letra maiúscula. Né? Essa constituição aí, que Freud também fala sobre a questão da formação ali aquela primeira fase, né, em que o sujeito começa, então, a se constituir dentro da família ali no Édipo. Lacan vai falar sobre a questão do grande outro. Quando a gente chega nessa questão do grande outro, que ele deixa muito claro, e isso é muito interessante, a gente vai e chega em Winnicott sobre o verdadeiro e o falso self. E a gente cai no contemporâneo agora pensando assim, por que que tantas pessoas estão dentro dos consultórios, dentro dos sets, com crises que não conseguem dar conta? O que está acontecendo? Entendeu? Que esse grande osso está fazendo com você ou com a gente? Ou será que nós é que não estamos suportando enfrentar esse grande outro e a realidade que precisa ser vivida? Entendeu? Essa é a questão, né, que eu penso que a gente poderia discutir um pouquinho aqui. Tipo assim, né, a presença do grande outro é fundamental para o equilíbrio, né, para a sociedade poder viver em harmonia. E, dentro dessa questão, nós, né, e aí me corrige vocês todos que estão aí, Dissilene, professor Siqueira, quem quiser, né, que nós nos colocamos numa situação aí de não querer, muitas vezes, ou não querer, não poder colocar para fora aquilo que nós somos de verdade. E aí criamos essa máscara aí, né? Essa questão dessa máscara, nós sabemos que traz problemas para a gente, né? Traz problemas. Mas, por outro lado, também uma forma de contingência, né, Sim, sim, exatamente. Então, eu queria que vocês trouxessem esse ponto. Eu só trouxe a ideia, mas que vocês colocassem esse ponto, entendeu? Que é um ponto bem legal para a gente falar um pouquinho antes da gente passar para a próxima fase, da questão como que a gente pode falar para as pessoas lidarem com essa questão, entendeu? Porque hoje, por exemplo, a gente está vendo o mundo, o caminho que está seguindo, e o grande outro se transformando, né? Vocês sabem como é que o Brasil está hoje. O grande outro está se colocando numa posição que muitas pessoas não estão suportando. Exatamente. E outra coisa, É. Márcio, só não querendo interromper você, mas já interrompendo. Não, já concluí, pode continuar. Que é a outra expressão que eu quero usar também, que é em nome do Pai. Olha, em nome do Pai. Se você observar bem, nós temos isso aí no sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que será em nome do Pai, com letra maiúscula, né? Então, esse grande outro com letra maiúscula tem um significado. Esse nome do Pai, esse Pai é o norteador, realmente, é o que dá as regras. E hoje nós estamos submetidos a algumas coisas assim, absurdas. Mas aí a Dissilene vai concluir isso aí. Vou só dar um momento para a Micheline, que ela entrou com pedido de fala também, aí depois a Dissilene entra. Vai lá, Micheline, está com a fala. Eu ia só complementar o que você estava falando, Zé, que a questão do sujeito em Freud, né? O sujeito em Freud, ele também, a gente pode considerar que ele é dividido, né? Porque tem a parte consciente, que a gente pensa, que a gente acha que está controlando as coisas, né? Mas aí tem uma outra parte inconsciente, que ela está agindo ali, às vezes a gente não, muito mais do que a gente está imaginando, né? Porque essa divisão aí é a parte central lá de Freud, né? Esse sujeito lá em Freud, ele é envolvido ali, que Freud mais fala, né? O desejo, o recalque e o conflito psíquico. E aí ele fala também que o sujeito, a pessoa, ela tem a linguagem dos sintomas. Por quê?
Porque os sintomas, eles são uma linguagem, né? É como se ele falasse aquilo que você não está falando ali, oralmente, né? E ele também, ele é envolvido pela falta, porque a falta também é aquilo que ele deseja e não tem, né? Tanto que toda a teoria dos sonhos lá, que foi a última aula que eu dei, a gente fala muito que sempre ali se procura o desejo, né? Aí, muitos nem todo mundo é obrigado a concordar com Freud, né? Mas tem muita coisa disso ali, né? O sonho é a realização desse desejo, dessa falta ali, né? Que a pessoa tem, né? Exatamente. É isso que você falou, é interessante, ô Michelini. E outra, porque naquele livro, Na Interpretação dos Sonhos, do Freud, ele deixa bem claro isso daí, né? Que os sonhos são a via régia do inconsciente, né? Então, todos nós sonhamos, só que às vezes nós não lembramos do sonho. Por quê? Fica recalcado. Exatamente isso que você falou. Ele trabalha nessa questão, nessa vertente aí do consciente e do inconsciente. Muito bom. E claro que os conflitos ali, eles são, né? Entre o id, o superego, né? Isso. Toda essa questão ali também. Mas tem essa divisão aí que eu falo para você que é a consciente e a inconsciente, né? E Legal. também. Muito bom. Muito bom. Agora dá 5 minutos para a Dircilene falar, alguma coisa mais para complementar, depois volta para o Zé Aparecido, para o professor Siqueira, porque eu queria que ele falasse da Clay antes da gente fechar, porque já falta 10 minutos para terminar. Perfeito. Para a gente poder colocar essa pessoa aí para não faltar. Ela faltou a Clay. Tá bom? Vamos lá, Dircilene, 5 minutos e aí a gente devolve a palavra para o Zé. Só falando nessa questão da sociedade, da constituição do sujeito, colocando para os dias de hoje, nós entendemos que nós vivemos dentro de uma sociedade que é altamente fragmentada, onde essa constituição ela já vem fragmentada em todos os aspectos, seja ele familiar, social, religioso, mas nós estamos convivendo dentro deste processo de fragmentação. E a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade doente. Nós convivemos, nós estamos diante de pessoas angustiadas, ansiosas, com seus processos recalcados, já dentro desta fragmentação social, onde hoje nós não temos um discurso, nós não temos nada palpável. E a sociedade, ela está tão fragmentada que até as nossas relações, elas se tornam relações líquidas, sem significantes e sem significados. Às vezes nós cobramos muito do outro. Hoje meu amigo me traiu, meu amigo me traiu. Mas qual é a parte que eu ofereci a ele de mim, se essa minha parte ela foi inteira ou ela foi fragmentada? Nós cobramos muito do outro uma fidelidade, mas nós não compreendemos que nós também temos que dar a nossa contrapartida desta fidelidade. Hoje eu estava no serviço e uma colega disse assim, nós vamos compartilhar aqui um segredo, mas esse segredo tem que ficar entre nós, porque eu não admito contar algo para alguém e essa pessoa dizer, mas eu tenho a minha melhor amiga, que vai passando e vai passando e vai passando, e isso deixa de ser um segredo. Porque o segredo ele está ali entre nós, não é para ser compartilhado.
Então, são essas fragmentações dentro dos nossos contextos e que são pequenos detalhes da nossa convivência afetiva que nós não compreendemos. O que é amizade, o que é fidelidade, o que é compartilhar, o que é dividir, o que é guardar e o que é cuidar. Porque nós já perdemos, dentro dos nossos discursos, essa convivência afetiva. As nossas relações, elas se tornam tão líquidas que a gente não sabe mais finalizar uma relação, porque às vezes ela nem começa. Como é que ela vai terminar? Às vezes você tem um namorico pelo celular, que aquele namorico termina e você não sabe nem como lutar aquela relação. Então, as nossas relações, elas se tornam líquidas porque nós não respeitamos essas questões sociais, porque elas já estão ultrapassadas. Mas até que ponto elas estão ultrapassadas? Até que ponto as nossas relações, elas não podem ser duradouras, permanentes, diante do outro? Né? Então, nós precisamos ter bastante cuidado com as nossas relações, com os nossos objetos de afeto, e esse objeto de afeto é o outro, né? E este outro é o meu espelho. Agora, se eu não me vejo espelhada diante do outro, porque o outro me assusta, como é que eu vou viver em sociedade? Eu vou transgredir? Eu vou psicotizar? Então, é preciso ter muito cuidado com as nossas relações, com a nossa vivência afetiva, porque uma coisa que é muito importante, que às vezes nós não damos uma importância a ela, são as nossas convivências, são as nossas relações afetivas. E essas relações afetivas, elas precisam ser simbolizadas, elas precisam ser representadas, elas precisam ser sentidas por nós. Dentro de uma relação amorosa, de carinho, de afeto, mas eu preciso me dar ao tempo de vivenciar, para que eu não possa, depois, não ter conhecimento e não ter vivido. Porque o não vivido, ele vai viver em nós para sempre, até ser vivido. E eu não posso ter essa incompletude do não vivido. Eu preciso viver, eu preciso compreender essas relações inconscientes, essas relações objetais, eu preciso compreender qual é o meu desejo, qual é o desejo do outro, onde é que está, né, a minha relação, o meu espelho, as minhas configurações, a minha estrutura egóica. Tá? E eu preciso disso para me poder continuar dentro desse construto de dizer quem eu sou. Dentro desse construto de saber que eu sou referência, que eu sou o próprio outro,
Porque, às vezes, você se relaciona com uma pessoa e esta pessoa é o seu próprio espelho. Essa pessoa, você se vê naquela pessoa de alguma forma. Ninguém tem um relacionamento por acaso. O acaso, ele não existe. Mas você, quando está com alguém, é porque aquele alguém tem algo que é seu. Legal, Dicilene, muito legal. Vamos puxar aproveitar esse finalzinho agora, que já você falou sobre exatamente isso, e aí o professor Siqueira vai falar sobre seio bom e seio mal nessa relação aí, porque aí chegou no ponto fundamental, né, dessa relação aí, entendeu? E aí a gente fecha essa fala com ele e depois a gente vamos abrir para as pessoas perguntarem, quem quiser perguntar alguma coisa, para a gente finalizar então, tá bom? Vamos lá. Tudo bem. Posso falar? Sim? Então, quando a Melanie Klein fala do seio mau e do seio bom, né? Esse seio mau é quando a mãe recusa dar de mamar para a criança, né? Para ela, como foi falado já, que o seio materno é o primeiro objeto que a criança tem acesso, né? E quando ela mama normalmente, o seio é bom, a mãe é boa, suficientemente boa. E isso tem repercussão depois na objetificação das coisas, né? Não é simplesmente o seio materno, isso é simbólico. Depois, isso é desdobrado para outras coisas, né? Quando a Melanie Klein fala da questão na posição esquizo-paranoide que ela estabelece, né? Ela diz que a fase inicial é um desenvolvimento infantil, caracterizada por uma ansiedade, né? E pela divisão do objeto bom e mal. E depois tem a posição depressiva, que ela também discute muito bem isso aí, que é uma fase subsequente, caracterizada pela integração do objeto, pela capacidade de sentir culpa e responsabilidade. Isso vai se desdobrando depois, né? A criança faz alguma coisa, ela se sente culpada, ela pede desculpa, ela tem medo de perder o amor da mãe, e se a mãe recusa algum pedido, a mãe má. Então, essa divisão, essa dicotomia entre o bom e o mal, a Melanie Klein deixa muito clara para a gente, né? Na formação da personalidade da criança, né? E, então, existem implicações, né? Implicações diretas nessa relação, nesse contato da mãe com o bebê, né? E há uma importância nas relações e os seus cuidadores. Não precisa ser a mãe, necessariamente, pode ser um cuidador, né? Meu pai tem uma participação também muito, muito importante nisso daí. Portanto, só para finalizar, né, Márcio, a psicanálise kleiniana influenciou o desenvolvimento da psicanálise, especialmente em relação à compreensão do desenvolvimento infantil e da formação da personalidade. É aquilo que nós já falamos, né? Por exemplo, a diferença entre Melanie Klein e Freud, né, que o Freud focalizou isso na sexualidade, né? E Klein enfatizou a importância das relações do objeto, tá? A estrutura do psique que o Freud considerava estava nos estágios psicossexuais, que não é o que a Klein vai determinar, tá? Então, é isso aí, para a gente, né? A Melanie Klein desenvolveu uma teoria sobre o desenvolvimento infantil, formação da personalidade, enfatiza que a importância das relações de objeto, nós falamos muito em objeto, influenciou muito na psicanálise e continua a ser relevante na compreensão do desenvolvimento humano, que é muito importante isso, né? O que é o desenvolvimento humano, né? É essa
essa vivência nossa, é o que nós temos hoje.